Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, esse é o canal do Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é trazer boas mensagens para que você possa crescer tanto na graça quanto no conhecimento que há no nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje nós vamos aí para a nossa aula 5 do tema Começando a Vida Cristã, né? Estamos falando um pouco a respeito das bases da vida cristã, dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Então é bom para aqueles que estão começando, para aprenderem de uma forma correta, de construírem uma base, e também, de repente, aqueles que são mais antigos na fé, que eles possam estar relembrando os princípios da vida cristã, porque é muito importante que a gente sempre esteja aprendendo coisas novas, mas também voltando nas antigas para que nós possamos consolidar o conhecimento. Então, consolidar a fé na sua base é sempre uma coisa muito importante e fundamental para as nossas vidas, para que tenhamos aí vidas bem-sucedidas para a glória do nosso Deus, não é verdade? Então, antes de nós começarmos a aula 5, né? O tema da nossa aula, antes de mais nada, é como estudar a Bíblia, né? Vamos estar falando um pouquinho a respeito de como estar estudando a palavra de Deus, qual deve ser a nossa motivação. Vamos estar falando também de algumas maneiras, né, e alguns materiais para estar nos auxiliando dentro desse propósito. E ali a gente vai conseguir realmente aprender os caminhos do Senhor, aprender o propósito de Deus para as nossas vidas e vamos ter uma vida cristã vitoriosa, reta e digna para a glória do nosso Deus. Amém? Então, pegue aí uma caneta, pegue aí um caderno, temos aí diversos versículos que vão ser citados ao longo do nosso estudo, né? Anote esses versículos, depois posteriormente estude-os, né, dentro dos temas propostos, e isso vai fazer com que você tenha ali um ensinamento consolidado na sua vida, e espero que realmente ele venha a ser também prático, né, no seu dia a dia, para que você possa viver aí uma vida vitoriosa e cheia da presença de Deus na prática, não é verdade? Também, antes de começar, eu gostaria de fazer uma breve oração. Tudo que começa com oração vai bem, e nós vamos consagrar esse tempo ao Senhor nesse momento, para que esse tempo de estudo ele vá bem, no nome de Jesus. Oremos então. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, mais uma vez nós queremos louvar e engrandecer ao teu santo nome. Quero te agradecer por essa rica oportunidade de estar ensinando a tua palavra. Quero te agradecer também por cada vida que há de ver esses vídeos ao longo do tempo que ele estiver no ar. E que no nome de Jesus, Pai, segundo a tua misericórdia, que o Senhor venha trazer edificação para essas vidas, venha trazer esclarecimento, conhecimento. Aqueles que já têm esse conhecimento, que o Senhor esteja relembrando os princípios e consolidando esses princípios nos corações dessas vidas, e que no nome de Jesus, Pai, em tudo aquilo que nós venhamos a fazer, que o teu nome seja glorificado. Nos direciona, Senhor, durante a ministração dessa aula, que cada versículo lido ele venha a ser uma boa semente a ser lançada no coração dos teus filhos. Ajuda o Senhor a conhecer mais da tua palavra, a aprender a estudar a tua palavra, a adquirir bons materiais para que possam apoiar dentro desse propósito, dentro dessa situação, e que teu Espírito, Senhor, esteja no controle e na condução dessas vidas de forma que eles sejam mais que vencedores em ti. Nos ajuda nas nossas fraquezas e nos fortaleça com tua graça, Senhor. É aquilo que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então vamos aqui para a nossa introdução, né? Vamos começar falando um pouquinho a respeito dessa questão do como estudar a Bíblia, né? Como estudar a palavra de Deus, e espero que esse tempo aí venha a ser um tempo de bênção para a sua vida. Amém? Então vamos lá para a nossa introdução. Nessa introdução, nós vamos falar um pouquinho a respeito da importância de nós estarmos entendendo, né, como estudar a Bíblia e também como isso vai influenciar a nossa vida cristã, como isso vai influenciar a nossa caminhada cristã, para que nós tenhamos aí uma vida bem sucedida diante de Deus e para que nós possamos desfrutar das suas bênçãos, possamos desfrutar da plenitude da sua graça sobre as nossas vidas. Então, a primeira coisa que nós vemos ali como importância, né, é a questão do crescimento espiritual. Gostaria de ler com você a referência de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Olha só o que tem escrito aqui, né? 1 Pedro 2, 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação.
Então, olha só, né? A primeira situação que nós vemos aqui, que vai nos ajudar, né? O estudo consistente da palavra, o estudo bíblico, ele vai nos ajudar ali a termos uma situação na nossa vida, é com relação ao crescimento espiritual. Todos nós, né, fomos chamados para crescer. Em tudo que nós fazemos, a gente, se fizer bem feito e fizer de acordo com a vontade do Senhor, aquilo cresce na nossa vida. E espiritualmente não é diferente, né? Nós devemos não somente aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, mas começar uma caminhada com Ele, né? Começar a andar com Ele, aprendendo seus ensinamentos, aprendendo, né, como nós devemos agradar a Deus, aprendendo a ser direcionado por Ele, conhecendo as suas promessas, conhecendo suas bênçãos e também conhecendo as suas ordens para as nossas vidas. Então, tudo isso é um conjunto de regras ali que nós devemos estar analisando, né, para que nós possamos ali colocá-las em prática no nosso dia a dia, não para que sejamos salvos, mas sim para que possamos desenvolver uma intimidade, uma comunhão com o Senhor, né? Então o Senhor, ele usa ali nesse texto que nós acabamos de ler, a figura ali de um bebê, né? Um bebê, quando ele nasce em Cristo, ele precisa ali tomar leite, né? E esse leite, ele vem através das doutrinas básicas da palavra de Deus com relação à vida espiritual, né? Assim como o leite físico, o leite materno, ele vai dar o primeiro alimento ali para o bebê ele começar a se desenvolver, assim também existe na Bíblia a base que vai fazer com que nós possamos crescer espiritualmente e depois, né, à medida que nós caminhamos com Jesus, tudo aquilo que vai ser construído depois vai ser em cima dessa base. Então é muito importante que a gente saiba da doutrina da salvação, a gente saiba como se relacionar com Deus, nós saibamos o que nós precisamos aprender para estarmos aplicando na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa prática cristã diária, e também aprender, né, as demais doutrinas, doutrinas sobre o Espírito Santo, sobre a volta de Jesus, sobre cura divina, e as demais doutrinas bíblicas ali que vão fazer parte do nosso dia a dia, a ponto de nós podermos desfrutar de toda a plenitude da bênção para as nossas vidas. Então, é um processo, né? Um processo de desenvolvimento. A gente vai primeiramente conhecer a Jesus, experimentar que Ele é bom, experimentar do teu amor, da sua misericórdia, da sua bondade para conosco, para depois começar a experimentar também, né, a sua transformação, o processo de santificação sobre a nossa vida e posteriormente também, né, sermos instrumentos usados na mão do Senhor. Então, esse é o ponto, né? Tudo começa ali no leite espiritual para que nós possamos nos desenvolver, para que nós possamos crescer espiritualmente. E o outro propósito, né, o outro processo ali que também é muito importante para a nossa vida, está em alcançar a maturidade espiritual, né, que é o crescimento. Então vamos ler agora Hebreus capítulo 5, versículos 11 até 14. Hebreus, né, capítulo 5, versículo 11 até o 14. Vai dizer o seguinte: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes, novamente, necessidade de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então observa só, né? Claro que no começo da nossa caminhada cristã a gente se alimenta ali com leitinho espiritual, com as doutrinas básicas, aprendendo somente coisas boas a respeito de Jesus e da sua salvação. Mas à medida que nós crescemos, que o tempo passa, a gente não pode continuamente estar se alimentando de leite, né? É a mesma coisa, a criança ela vai chegar o tempo que ela vai desmamar e vai começar a comer uma papinha, vai começar a comer uma comida mais sólida e chegando na fase adulta ela vai ali se alimentar de arroz, feijão, né?
coisas que realmente dão substância para a vida dela. Então é muito importante que espiritualmente nós sejamos assim também, que nós não venhamos a ficar somente naquela base, né? Entender, procurando somente as bênçãos do Senhor, procurando somente, né, aquela questão de colocar os nossos pedidos diante de Deus, né? Claro que isso é importante, mas não é só isso a vida cristã, não é somente isso, né? Receber bênção e colocar pedidos diante do Senhor. Muitos têm esse relacionamento com Deus como se ele fosse o gênio da lâmpada, como se fosse o Papai Noel ou algo nesse sentido, né? Mas o nosso relacionamento não deve ser assim. Assim como nós, quando nos relacionamos com os nossos filhos, né? Ou quando nós éramos crianças e relacionávamos com os nossos pais, a vida não é somente pedir, pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, porque isso seria um relacionamento de interesse, no caso, né? Existe o amor derramado, as conversas, a comunhão, né? Então, toda uma situação ali com relação ao nosso desenvolvimento humano, isso faz com que a gente tenha relacionamentos de verdade. E com Deus não é diferente, né? À medida que nós crescemos espiritualmente, vai chegar uma hora de desmamar e começar realmente a assumir responsabilidades no reino, chegar a cuidar de outras pessoas, né? A desfrutar de algo mais profundo, a sermos servos de Deus, a sermos guerreiros de Cristo. Então, tudo isso vai ser base conforme o nosso crescimento espiritual e conforme a maturidade. Então, a gente vai aprender outras coisas a respeito do Senhor, não somente falando do amor, do perdão e da misericórdia, mas vamos também falar sobre santidade, vamos falar sobre compromisso, sobre confronto com o pecado, sobre confronto com a nossa natureza carnal, com relação também à batalha espiritual que acontece com relação ao diabo, com relação aos demônios, a maneira como eles influenciam as nossas vidas e como nós podemos nos defender dessa influência. Então, tudo isso vai fazer parte ali da maturidade espiritual, da maturidade cristã que nós devemos alcançar com o passar do tempo. Então, tudo, claro, respeitando os nossos tempos de crescimento, mas é muito importante que a gente saiba que devemos sim crescer e que devemos ser instrumentos de Deus futuramente para que possamos ali fazer com que o reino dele se propague, o reino dele cresça e que mais vidas sejam salvas e possam entrar nesse processo de crescimento contínuo na presença do Senhor. Então, a maturidade espiritual também é muito importante e ela vem através do estudo consistente da palavra de Deus, da leitura constante da palavra de Deus, para que ela realmente faça a diferença na nossa vida. Então, esse aí é um ponto importante para nós. Essa foi a nossa breve introdução, né? Sabemos que nós devemos, através da palavra, crescer espiritualmente e também encontrar maturidade espiritual. Agora, o nosso próximo tema, né, a nossa parte 1, seria como nós devemos ler a Bíblia. Né? Então, esse será o nosso próximo tema que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? Bom, nesse tópico, né, como você deve ler a Bíblia, existem três coisas que elas são necessárias. A primeira delas é uma conversão genuína. Ou seja, né, por que é necessária uma conversão genuína? Porque a Bíblia, ela não é somente um livro natural, né? Um livro de história, um livro de ciência, ou um livro ali que traz alguns ensinamentos a respeito de alguns homens, né? De algumas situações, né? Não é somente uma história onde nós lemos, aprendemos os conceitos e pronto, acabou, né? Não temos mais nada o que ver. A gente pode pegar um livro de referência de qualquer assunto, né? Matemática, português, química, física, etc. Mas a gente sabe que depois de um determinado tempo a gente lê e entende tudo aquilo que está naquele livro, domina aquele assunto, não é verdade? Com a palavra de Deus, não. A palavra de Deus a gente não entende ela somente de uma maneira natural, através dos estudos, através de uma interpretação meramente humana. A Bíblia é um livro espiritual, então ela é necessária que tenha a revelação por trás da palavra, a revelação que vai fazer com que nós tenhamos ali a questão da palavra revelada, a salvação vindo sobre a nossa vida, a vida eterna vindo sobre a nossa vida e os preceitos que Jesus ele deseja que nós obedeçamos para a glória dele. Então, é necessário que nós tenhamos primeiramente essa experiência, né, de conversão, de novo nascimento, porque através dessa experiência o Espírito Santo ele vem, começa a habitar sobre nós e ele basicamente vai ser o nosso guia, o nosso professor durante o período em que nós vamos caminhar sobre a terra. Né? Então, é muito importante que nós saibamos que nós necessitamos dessa revelação para podermos entender a palavra, para podermos entender o que ela significa para nós e a direção
direção que ela dá para as nossas vidas. Então, esse é um ponto importante. Para nós estarmos vendo um pouquinho a respeito desse assunto, vamos abrir aqui em João capítulo 14, versículo 26. João 14, 26. Que o tópico seria: o Espírito Santo ele nos ajuda a entender a palavra. Vamos ler então, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha que interessante, né? Jesus aqui, próximo do final da vida, ele chama os seus discípulos e dá uma série de instruções, uma série de palavras, ora de ânimo, de motivação, mas também preparando eles para o momento difícil que eles viveriam, porque Jesus seria crucificado, porque Jesus sairia, né? Eles já não teriam mais aquele mestre, a cobertura espiritual, a pessoa que estava cuidando deles, mas porém Jesus ele fala também que ele enviaria um outro Consolador. E nesse texto deixa bem claro que esse Consolador é o Espírito Santo, que viria, que lideraria eles dentro do conceito ali, dentro da igreja que seria formada, e eles teriam nesse Consolador, no Espírito Santo, a pessoa que faria exatamente aquilo que Jesus fez até então. Ele que ensinaria, né, as palavras de Jesus para eles, e também é aqueles que guiaria eles em toda a verdade. Ou seja, o Espírito Santo quem nos ensina e nos guia hoje. E quando nós lemos as palavras de Jesus, ou a palavra que está descrita aqui nos evangelhos, na Bíblia como um todo, o que acontece? O Espírito Santo é quem vai trazer para nós, né, o que tem por trás da letra, né? O que é realmente espiritual, a maneira como ele deseja transformar a gente, a maneira como ele deseja nos guiar, nos direcionar para que nós sejamos bem-sucedidos em todas as coisas, né? E principalmente para que nós alcancemos a salvação e a vida eterna. Então, esse é um ponto importante para que nós possamos estar meditando, né? O Espírito Santo que vai nos ensinar. Uma das coisas que nós vemos, né, que a gente fala para as pessoas, leem a Bíblia, né? Só que se a pessoa ela não tem uma aliança verdadeira com Jesus, o que acontece? Quando ela lê a Bíblia, ela não entende nada. Ela fala: nossa, eu li o Evangelho, eu estou ouvindo você ler aqui e eu não estou entendendo nada daquilo que está escrito. Algo que talvez para aqueles que têm aliança com Jesus se torna muito claro, né? Se torna muito ali explícito, né, naquela situação. Está muito colocado à nossa frente, né? Então é muito claro a gente ver ali os propósitos de Deus para as nossas vidas, mas para quem não tem o Espírito Santo, para quem não tem uma aliança verdadeira com Jesus, isso já não acontece, né? A pessoa ela tem dificuldades para ler o Evangelho e para entender a palavra. Então, esse aí é um ponto importante para nós, né? Nós precisamos ler e entender mediante a direção e o ensinamento que o Espírito Santo nos dá. Então, esse é um dos pontos fundamentais para que nós tenhamos uma interpretação correta a respeito da Bíblia e também para que nós possamos absorver os conceitos para aplicá-los no nosso dia a dia. Esse é um ponto. Outro ponto que ele fala ainda dentro desse tópico, né, é que o Espírito Santo ele vai nos ajudar a viver aquilo que nós lemos. E nós vamos estar falando um pouquinho a respeito disso em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. 1 Coríntios 2, 13. Que vai dizer o seguinte, né? Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então aqui, né, o apóstolo Paulo, ele está ensinando que as palavras de Deus, elas não são ensinadas simplesmente como sabedoria humana, né? Uma coisa, você precisa melhorar de vida, você precisa colocar a mão na consciência, você precisa praticar isso no seu dia a dia, etc., simplesmente pela sua força de vontade, através de uma meditação, através de um exercitar contínuo aí das suas ações. Não é isso que Deus ele requer de nós, né? Mas ele requer que nós possamos aprender não essa sabedoria humana, mas possamos aprender aquilo que o Espírito está nos ensinando espiritualmente, porque as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente, ou seja, é o Espírito Santo quem tem que trazer a revelação. A gente nunca vai entender plenamente a salvação se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos, não fazer com que nós possamos enxergar as maravilhas que o Evangelho está trazendo para nós. A pessoa que
que não tem esse novo nascimento, que não tem essa direção do Espírito Santo, ela pode até compreender intelectualmente o que o Evangelho quer dizer. Né? Tantas pessoas que, por exemplo, são ateus e sabem explicar o Evangelho, sabem falar, olha, teoricamente, Jesus ele veio, morreu pelos pecados, coisa e tal, ele explica direitinho o Evangelho, só que aquilo não faz diferença nenhuma para ele, porque ele não recebeu aquela palavra em fé. Então a gente tem que entender que nesse ponto ele está tendo somente uma palavra intelectual replicando alguma coisa que porventura ele tenha lido na palavra de Deus, te tenha compreendido humanamente, ou até mesmo tenha ouvido alguém falar para ele a respeito do Evangelho da Salvação. Mas aquilo não está fazendo diferença. Então, para nós, não. Quando você recebe o Evangelho em fé, primeira coisa que acontece, a experiência espiritual sobre a sua vida, um novo nascimento, você tem uma nova fé despertada e, consequentemente, você começa a experimentar as coisas espirituais com relação àquilo que Deus tem preparado para você. Então, esse é um ponto aí importante e fundamental para a sua vida. É o Espírito Santo quem vai também te trazer essa experiência e quem vai fazer com que você ande em obediência com relação à palavra de Deus, porque você vai acreditar que aquilo é verdade, mediante a experiência que você teve, né? Não tem como negar uma experiência, mas quando se torna somente uma série de regras, estilo faça ou não faça, né? Na esfera humana, aí sim existe a tendência de nós não querermos obedecer, principalmente quando nós não gostamos de alguma coisa que está sendo direcionado para nós. Mas aquele que realmente é um homem espiritual, que está buscando agradar a Deus, quer gostando, quer não, ele vai obedecer simplesmente porque ele quer fazer o seu melhor para aquele que o salvou. Né? No caso Jesus Cristo, no caso nosso Deus, ali que o Senhor, né, o Pai de Jesus Cristo também que enviou a ele para que morresse em favor dos nossos pecados. Então, esse é um ponto importante aí para nós. Nós precisamos de uma conversão genuína para termos a experiência com o Espírito Santo que vai nos ensinar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós temos que ter em mente é a questão de termos um espírito de humildade, né? Porque quando nós temos um espírito de humildade, a gente vai reconhecer realmente que a palavra de Deus ela tem a direção correta para as nossas vidas, né? A direção da palavra de Deus vai ser muito melhor do que uma direção vinda somente da minha própria análise, da minha própria vontade, dos meus próprios desejos, etc. E isso vai me levar à obediência. E quando eu obedeço a palavra de Deus, isso vai fazer uma diferença enorme na minha vida, de forma que eu consiga vencer as lutas, consiga vencer as dificuldades, os desafios e consiga desenvolver um relacionamento vivo com Deus. E para validar essa palavra, eu gostaria de ler com vocês agora Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Mateus, capítulo 7, versículos 24 até o 27. Vai dizer o seguinte. Aqui Jesus ele falando, né, no final do Sermão do Monte. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E não caiu, porque fora edificada na rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui Jesus ele nos compara a duas casas, né? Dois homens ali que edificaram as suas casas. Um foi prudente e edificou sobre a rocha, outro foi imprudente e edificou sobre a areia. Os dois viveram a mesma situação, enfrentaram dificuldades. Os rios, os ventos, as chuvas, né? Ambos enfrentaram as mesmas dificuldades, mas com resultados muito diferentes. O prudente, porque tinha edificado na rocha, ficou com a casa firme e forte e ela permaneceu. O imprudente que edificou na areia, a casa caiu, porque não tinha uma base firme e ela simplesmente desabou e grande foi a ruína daquele homem, né? E comparando ali com a vida espiritual, Jesus ele também deixa claro, né, que o prudente é aquele que ouve as palavras dele
e as pratica. Ou seja, nós aprendemos aquilo que a palavra de Deus ela está nos ensinando, nos direcionando e estamos praticando no nosso dia a dia, sendo transformados, crescendo espiritualmente, desenvolvendo ali relacionamento com Deus, e isso vai fazer com que nós atravessemos as lutas, as dificuldades em vitória, né, por conta da nossa obediência àquilo que Deus está nos direcionando. Agora, o imprudente não. Ele ouve a palavra de Deus, ele tem a mesma oportunidade de ouvir a palavra de Deus, porém ele não obedece, né? Porém ele fica ali seguindo as suas próprias orientações, ele ignora completamente aquilo que Jesus está direcionando. E quando vem as lutas, as dificuldades, né, os desafios da vida, ele simplesmente acaba ruindo na sua vida porque não está ali firmado na rocha, não está caminhando com Jesus, muitas vezes caminhando em caminhos tortuosos, e isso faz com que a ruína venha sobre a vida dele. Então, quando nós temos ali, ao aprendermos a palavra de Deus, esse espírito de humildade que nós citamos, a gente vai saber, né, que realmente a palavra de Deus é o melhor caminho, nós vamos ser homens prudentes e vamos basear a nossa vida, alinhar a nossa vida com os conceitos da palavra de Deus. E isso vai fazer com que nós sejamos mais que vencedores em todas as situações, em todas as circunstâncias. Então existe a nossa parte em ouvir a palavra de Deus, em aprender a palavra de Deus e principalmente em aplicar essa palavra à nossa própria vida, de forma que nós possamos vencer as dificuldades. Então esse aí é um outro ponto para nós, termos espírito de humildade para aprendermos a palavra. Um terceiro ponto agora, que também é muito importante, né, além desses que nós citamos, é começar a leitura sempre com oração, né? É nós estarmos orando em primeiro lugar, buscando ali a revelação do Senhor, buscando com que ele venha nos ensinar, como nós vimos que o Espírito Santo nos ensina, e aí a partir desse momento também existem alguns princípios, né, que ao orarmos pedindo para que o Senhor esteja nos ajudando, ele também vai cumprir algumas promessas descritas na sua palavra. E a primeira delas que nós vamos analisar está no Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, né? Salmo 119, versículos 18. Versículo 18. Vamos ler aqui. Salmo 119, 18 vai dizer o seguinte: Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ou seja, né, nós devemos pedir para que Deus ele abra os nossos olhos. A Bíblia fala que o Deus desse século, ou seja, Satanás, né, que é a pessoa ali que está manipulando as outras pessoas para que elas não vejam a glória de Deus, fala que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Né? Ele tem muitas vezes essa questão de trazer cegueira espiritual para as nossas vidas. Mas quando nós pedimos para que Deus abra os nossos olhos, ele mesmo ele mostra para nós aquilo que nós devemos aprender, ele mostra para nós qual é a vontade dele, qual é o propósito dele, o que está por trás da letra, para que nós possamos compreender a palavra de Deus na sua plenitude, compreender as suas bênçãos, compreender as suas promessas e posteriormente viver baseado nessas promessas aquilo que Deus tem para nós, né? Obedecendo às suas ordens, obedecendo às suas direções e desfrutando do amor, da misericórdia, da bondade que é do Senhor para conosco. Então, um ponto importante para nós é sempre estar orando, né? Senhor, abre os meus olhos, Senhor, venha comigo hoje, me ensine os princípios, me ensine o que o Senhor deseja que eu aprenda nessa palavra, me ensine aquilo que o Senhor deseja que eu transmita nessa palavra quando você tiver a maturidade espiritual de estar ajudando outras pessoas. Então, existe toda essa situação. Às vezes a gente nem tem essa maturidade, mas de repente surge ali uma oportunidade de você estar falando de Jesus para sua família, para sua casa, para uma pessoa de repente na rua que está precisando de uma palavra amiga, de uma palavra de motivação. Então o Senhor, né, o que eu devo falar, o que o Senhor deseja que eu fale, ele vai lá trazer a revelação, ele vai trazer, né, a palavra que você já conhece de uma maneira a ser útil para aquele momento ali que você estiver vivendo. Então esse aí é um ponto importante para nós. Outro ponto ali que também nós devemos estar orando antes de ler a palavra é pedindo sabedoria, né? Vamos ler aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Vai dizer o seguinte, olha só que interessante. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Olha que interessante, né? Às vezes a gente tem aquela situação, como eu estava dizendo, né? Não estou entendendo nada da palavra de Deus, né? Não estou entendendo nada a respeito da Bíblia. Peço sabedoria a Deus. Chega, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, me dá sabedoria, me abre o entendimento para que eu possa compreender a sua palavra e para que eu possa viver de acordo com essa palavra. E como diz esse texto, que na verdade é uma promessa, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que vai te dar, né, liberalmente, ele não vai te negar essa sabedoria, e ele vai simplesmente abrir o seu entendimento e vai fazer com que você ali tenha ali essa questão de poder compreender a palavra de Deus e compreender como aplicar essa palavra à sua vida. Um dos exemplos que nós vemos aí ao longo das escrituras é o exemplo de Salomão. Salomão, ele tinha assumido o reinado de Israel, o pai dele tinha sido um excelente rei, né, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, tinha levado a Israel uma grande prosperidade, e Salomão ele estava assumindo, né, e queria manter essa prosperidade. E Deus ele apareceu para ele e falou: Salomão, pede-me o que você quiser e eu vou te conceder. Qualquer coisa, né? E Salomão ele foi lá, pensou e falou: eu gostaria de sabedoria para poder liderar esse povo e julgar com justiça. E Deus se agradou tanto daquele pedido, né, que ele, além da sabedoria, deu riqueza, deu paz, deu vitória sobre os inimigos, deu respeito, deu um monte de situações ali por conta de que Salomão teve o coração humilde e pediu sabedoria a Deus. Então, quando nós pedimos sabedoria a Deus, nós reconhecemos também que Ele é grande, que Ele pode estar nos ensinando e que somente Ele pode abrir o nosso entendimento e fazer com que nós compreendamos a plenitude da palavra. Então, esse aí é um ponto importante para nós, né? Dos 3 pontos que são importantes para que nós possamos ler a palavra de Deus. Então, relembrando aqui, recapitulando, o primeiro deles é ter experiência de conversão genuína, o Espírito Santo habitar em nós, para que ele possa nos guiar. O segundo ponto aqui é a questão de você ter um espírito de humildade, reconhecendo a grandeza da palavra de Deus e reconhecendo que aqueles caminhos que são direcionados, eles são melhores que aqueles que são os nossos pensamentos, as nossas intenções de coração, e se nós obedecermos a palavra, a gente realmente vai ter uma vida vitoriosa diante do Senhor. E o terceiro aqui é a questão da oração, né? Porque com oração a gente sempre fala nos nossos vídeos, né? Tudo que começa com oração vai bem. E se nós lermos a palavra em oração, certamente essa leitura vai ser muito proveitosa e vai trazer muitas coisas boas para que a gente possa estar aplicando no nosso dia a dia. Amém? Bom, então vamos para o nosso próximo tópico agora. O nosso próximo tópico é escolher um horário certo e um ambiente certo para a leitura da palavra, né? Então vamos estar meditando um pouquinho a respeito disso, para que o Senhor esteja nos ensinando também a prepararmos esse ambiente aí para que nós possamos ter um ensinamento consistente da parte de Deus. Então, vamos lá, vamos estudar um pouquinho a respeito desse tópico. Bom, nesse tópico nós vamos falar um pouquinho a respeito do horário, né? O horário para que nós possamos ler a Bíblia e o ambiente também para que nós possamos ler a Bíblia. E nessa questão eu gostaria também de falar um pouquinho a respeito do devocional, porque a leitura bíblica é uma das bases para que nós possamos ter uma vida cristã bem-sucedida, né? Assim como o avião ele precisa das 2 asas para voar, também nós, na nossa vida cristã, se nós quisermos dar o nosso voo, nós também precisamos de 2 asas ali que vão ser os nossos sustentáculos, né? Um é a leitura da Bíblia que nós estamos falando hoje, o outro é a oração que nós vamos falar na semana que vem, né? Na aula da semana que vem. Durante a semana vamos ter ali diversos tópicos, diversos auxílios bíblicos, né? Falando sobre orações nessa questão da Bíblia, mas eu gostaria de dar uma pinceladinha nessa questão devocional, porque ela é muito importante para que nós tenhamos aí uma vida cristã bem-sucedida na presença do Senhor. Amém? Bom, então o nosso primeiro tópico aqui é a questão: a Bíblia deve ser a sua prioridade, né? Vamos ler aqui o Salmo 119, 72. Salmo 119, versículo 72. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata, né? Ou seja, o salmista aqui ele está falando que
o maior valor que ele tem na vida dele é a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, a lei que sai da boca de Deus, que na verdade é uma expressão para falar a respeito da Bíblia, né? Falar a respeito da palavra de Deus revelada. Então, é muito importante que a gente saiba, né, o valor da palavra de Deus, que nós tenhamos a palavra de Deus como prioridade na nossa vida para que realmente a gente venha ter uma vida bem-sucedida. O que é ter prioridade? É quando você pega dentro do seu planejamento do seu dia, você fala, não, a primeira coisa que eu vou fazer, o que eu vou planejar é qual é o horário que eu vou ler a Bíblia hoje. Não necessariamente precisa ser a primeira coisa que você vai fazer. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso daqui a pouco, mas você precisa estar ali, né, agendando a sua leitura bíblica, o seu tempo de oração, o seu tempo ali para você desenvolver relacionamento com Deus. Então, é muito importante que você faça isso como prioridade, né? Antes de você agendar qualquer coisa no seu dia, você fala: hoje eu vou ler a Bíblia assim que eu acordar, hoje eu vou ler a Bíblia antes de dormir, hoje eu vou ler a Bíblia na hora do almoço, em qualquer outro horário que melhor lhe convém, né? Como a gente vai falar daqui a pouco, mas faça disso a sua prioridade, né? A prioridade na palavra de Deus, a prioridade do nosso devocional é aquilo que vai determinar se nós vamos ter uma vida bem-sucedida ou se nós vamos ter uma vida ali mais ou menos, uma vida ali cheio de altos e baixos, uma vida ali cambaleante na presença do Senhor. Então eu preciso ter como prioridade o meu tempo devocional para que ele possa acontecer ali de uma maneira consistente e diária, né? Não é aquela questão, hoje eu vou fazer um devocional nesse sábado, agora só sábado que vem ou só daqui a 3 semanas eu volto a pegar na Bíblia, né? Não, realmente não pode ser assim, a gente tem que ter ali aquele devocional consistente, tem que ser todos os dias, né? De segunda a segunda, sem exceção. Assim como nós precisamos nos alimentar fisicamente, espiritualmente também a gente tem que se alimentar todos os dias para que tenhamos ali vigor, ânimo e, né, força para poder vencer os obstáculos e os desafios do dia a dia. Então, esse aí é um ponto importante para nós. O horário, né? Qual que será o melhor horário? O horário, na verdade, é o horário que melhor convém para nós, né? Não somos todos iguais e não podemos transformar o devocional em uma espécie de receita de bolo, né? Onde todo mundo faz igual, todo mundo faz da mesma forma. Não é isso. A gente se relaciona com Deus de maneiras muito diferentes, de maneira muito diversa, né? Então é importante que nós peguemos aquilo que nos deixa mais confortáveis, aquilo que realmente faz com que nós possamos ali tirar um bom tempo na presença do Senhor e para que nós possamos estar ali oferecendo o nosso melhor, né? Oferecendo realmente um tempo de qualidade na presença dele, um tempo ali onde nós podemos desenvolver esse relacionamento e essa comunhão de uma maneira consistente. Aqui a gente vai ver 3 exemplos aqui falando sobre oração, né? Falando sobre oração, sobre devocional, sobre tempo com Deus, tanto de manhã quanto à tarde quanto à noite. Vamos ver aqui alguns versículos. O primeiro deles vai estar em Salmo capítulo 5, né? Salmos capítulo 5, versículo 3, né? Salmo 5:3 vai dizer o seguinte: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, né? Ou seja, o salmista aqui ele fala que ele buscava a Deus logo de manhã, né? De manhã Deus já ouvia a voz dele, né? Em oração, na busca, procurando ali meditar, procurando aquele tempo de comunhão. Então é muito importante, né? Que aqueles que conseguem, né, fazer logo assim que acordam ou num período específico da manhã ali, né, que eles possam estar buscando a Deus, que eles possam realmente fazer a sua voz ouvida diante de Deus, que eles possam ler a palavra, absorver, né, os conceitos bíblicos ali para o seu dia e possam estar se fortalecendo para que tenham um dia de vitória na presença do Senhor. Então, de manhã é um excelente horário para que nós possamos começar, mas não é o único, né? Vamos ver agora falando um pouquinho a respeito da parte da tarde. Salmo 141, versículo 2. Vamos lá ver o que tem escrito no Salmo 141, versículo 2. Vai dizer o seguinte: suba à tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos
como oferenda vespertina, né? Quando fala vespertina, está falando na parte da tarde. Então, isso é muito importante também, né? A gente percebe aqui que em determinadas ocasiões a pessoa vai lá e oferece na parte da tarde, né? A sua oração, ela oferece aquele tempo ali para estar em comunhão na presença do Senhor na parte da tarde. Faz as suas atividades de manhã, né, aquilo que tem que fazer de manhã, e separa a parte da tarde, um período da tarde, para estar em oração, para estar em comunhão, para estar buscando o Senhor. Né? Não existe nenhum erro nisso. Né? A grande questão é que, assim que acorda, vai lá, faz uma oração muito breve, tipo 1 minuto, consagrando suas atividades ao Senhor, e esse tempo aí de desenvolvimento de comunhão a gente faz na parte da tarde, onde a gente, de repente, tem uma melhor tranquilidade, uma maior tranquilidade para estar na graça do Senhor, né? E também, de repente, você não consegue fazer de manhã, não consegue fazer à tarde, mas tem à noite. Então vamos ver aqui Lucas, capítulo 6, versículo 12. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 12, que vai dizer o seguinte: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Olha só que interessante, né? Aqui é Jesus, né? Jesus, que é o nosso exemplo, ele simplesmente ele orava às noites, né? E às vezes virava a noite em oração, como aqui nesse caso, né? Ele simplesmente não foi somente um período à noite, mas ele virou a noite em oração, buscando a face, né? E a misericórdia de Deus ali, e não à toa que os milagres aconteciam aos montes na vida de Jesus por conta desse tempo aí prolongado que ele passava na presença do Senhor. Então é muito importante que a gente saiba, né, que muitas vezes a gente talvez tenha que fazer o nosso devocional à noite, principalmente pessoas que são muito ocupadas. A gente vê Jesus aqui que ele era extremamente ocupado, ele atendia as pessoas, né, tinha vezes que ele virava à noite, quando ele chegava de madrugada ali no início da manhã, já tinha uma multidão esperando ele para receber oração, para receber ali, né, uma palavra, para estar compartilhando alguma dificuldade. Então, Jesus ele começava muito cedo ali. Em algumas passagens fala que ele não tinha nem sequer tempo para comer, mas mesmo sendo uma pessoa extremamente ocupada, extremamente atarefada, ele nunca deixava de orar e passava muito tempo em oração, muito tempo em comunhão. Na verdade, né, o principal ministério de Jesus foi a oração. Né? Ele orava, conquistava tudo através da oração, a guerra era vencida nos momentos em que ele passava em oração, e quando chegava de manhã ele só declarava vitória. Né? Ele simplesmente, tudo que ele tinha que ter orado, ele já tinha orado muito antes, e lá ele simplesmente falava para as pessoas: levanta e anda, né? Estende o seu braço, tua fé te salvou, e ali o milagre acontecia baseado apenas em algumas palavras ali que Jesus declarava sobre a vida das pessoas. Então a nossa guerra, muitas vezes, ela vai ser vencida antes. Isso é muito importante, né? A gente vai enfrentar uma situação difícil, vamos enfrentar ali uma conversa ali acirrada com nossos chefes, né, com a diretoria. A gente passa um tempo de oração antes para que Deus ele realmente possa abençoar aquele lugar, aquela reunião, aquele propósito, e depois a gente vai lá, já com a vitória ganha, garantida através de oração, fazer o que tem que ser feito e consolidar a nossa vitória. Né? Então, oração é muito importante para todas as áreas da nossa vida, seja para o trabalho, seja para a nossa relação familiar, seja até mesmo para a nossa relação ministerial, né? Ganhar almas para Jesus, pregar, falar do Evangelho, ensinar a palavra de Deus. Tudo tem que ter oração. Mais uma vez, tudo que começa com oração vai bem, né? Então, se nós quisermos que as nossas áreas da nossa vida vão bem, então a gente deve orar no tempo todo para que o Senhor possa estar nos abençoando. Amém? Então temos essa questão da oração. O horário ideal, eu que escolho, né? A gente vê, de acordo com o Senhor, qual que é o horário que melhor se encaixa. Manhã, tarde ou noite. E lembrando, né? Mesmo que eu seja extremamente ocupado, isso não vai ser desculpa para que eu não ore. Como eu disse anteriormente, no início aqui desse tópico, a nossa prioridade sempre deve ser, né, o nosso devocional. Então a gente deve agendar em primeiro lugar qual que é o horário que melhor a gente vai conseguir fazer. E uma vez que a gente fez, o resto, né, vai simplesmente fluir da melhor forma possível, de acordo com a vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? Agora vamos falar um pouquinho com relação ao local ideal, né, o lugar ideal para que o devocional ele possa ser realizado.
Vamos ler aqui Marcos, capítulo 1, versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Vai dizer o seguinte: tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava, né? Jesus, como eu disse, ele é uma pessoa, perdão. Jesus, como eu disse, é uma pessoa extremamente ocupada, né? Então, onde ele ia, tinha uma multidão esperando, ele sempre tinha pessoas para estar atendendo, ele tinha também os seus discípulos que ele estava treinando e preparando eles para que eles pudessem assumir ali a responsabilidade diante do Senhor, para que eles fossem a liderança da igreja futuramente. Então, eles necessitavam de um treinamento bastante intenso, mas Jesus ele não deixava de orar. E aqui tem uma situação que é muito interessante, que ele muitas vezes saía da multidão, ele saía da confusão ali e buscava um lugar deserto, buscava um lugar solitário, um lugar onde ele pudesse estar somente ele e Deus, né? Então isso é muito importante, que nós busquemos ali um lugar onde nós não venhamos a ser interrompidos, um lugar onde deva ser um lugar tranquilo, um lugar ali solitário, um lugar onde a gente possa fazer o nosso devocional da maneira melhor e mais tranquila o possível, né? Algumas pessoas falam, mas a minha casa é uma confusão, tem isso, tem filho, é marido, é isso, é aquilo, né? É tanta coisa acontecendo, então é aquele negócio. Tem que suprir todas as necessidades da casa, mas não deixe de agendar, falar, esse tempo aqui é o tempo do Senhor para minha vida, é o tempo tranquilo. Às vezes isso vai ser antes de acordar, vai ter que acordar um pouco mais cedo para poder fazer o devocional, outras vezes vai ter que dormir um pouco mais tarde para fazer o devocional, ou buscar aquele tempo ali onde combina com a família, fala, olha, esse tempo aqui eu vou estar no quarto, vai ser o meu tempo de oração, eu não quero ser interrompida por absolutamente nada. E aí as pessoas vão começar a respeitar, né? Aquilo que é combinado não é caro. Então é muito importante que a gente se posicione também, né? Quando existem esse tempo aí que nós estamos sendo muito demandados pelas pessoas e falar, olha, parei, agora não é tempo de mais nada, eu vou simplesmente orar e daqui a pouco a gente volta e atende as necessidades, etc. E as rotinas elas sendo estabelecidas, a gente vai conseguir com sabedoria fazer aquilo que o Senhor determina. Se isso não for possível, é como eu disse, né? Procure acordar um pouquinho mais cedo, como Jesus fez aqui. Ele de madrugada, ele se levantou cedo, se mandou para um lugar deserto e foi ali orar, foi buscar a presença de Deus, né? E, né, assim a gente vai conseguir ter uma vida cristã ali satisfatória e o próprio Senhor vai nos dar sabedoria, vai nos dar estratégia. Vou lembrando, né, que um tempo atrás a gente falou, se você não tem sabedoria, precisa de sabedoria, precisa da estratégia do Senhor, peça a Deus, que ele vai te dar a melhor maneira de você estar fazendo o seu devocional, né? A palavra de Deus, ela não é somente uma coisa para a gente falar, nossa, é bonito, é verdade que isso está acontecendo, mas sim para que nós possamos aplicar a nossa vida e viver, né, as promessas do Senhor para nós. Então, buscar um lugar tranquilo, um tempo tranquilo, para que nós possamos ali estar na presença do Senhor e dedicar tempo a estar desenvolvendo a comunhão, intimidade com Ele, e principalmente o tempo aí para a gente estar estudando a palavra também, que para a gente poder ter uma vida cristã consistente para a glória de Deus. E agora, para a gente falar sobre o nosso último tópico, né, vamos falar um pouquinho a respeito de materiais. Materiais de estudo, né? Quais materiais eu devo ter, né? O que eu devo comprar, principalmente no início da minha vida cristã, no início da minha caminhada e depois ao longo aí do meu desenvolvimento, quando eu já consolidar meu tempo devocional, que tipo de material eu devo comprar, né? Então, esse aí é um ponto importante. Outro ponto importante também é com relação a método, né? Um método simples aí para a gente estar pensando a respeito de como estar estudando a Bíblia, de como estar fazendo esse devocional de uma maneira consistente, e ali você vai, né, vai conseguir ali extrair da Bíblia o máximo de conhecimento, o máximo de situações para que você possa aplicá-las ao seu dia a dia, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso no nosso próximo tópico, no nome de Jesus. Bom, vamos falar agora sobre materiais e métodos de estudo para que nós possamos ali, né, ter esse apoio
para a gente crescer no conhecimento bíblico. Falando um pouquinho a respeito de materiais, o que é importante para que eu possa aprender sobre a Bíblia? Primeira coisa que a gente deve ter ali, principalmente no início da nossa caminhada cristã, são duas Bíblias. Duas Bíblias de duas versões diferentes para que a gente possa fazer comparações, né? Ou seja, é recomendado que você tenha uma Bíblia dessas mais antigas, né? Dessa a revista e atualizada ou a revista e corrigida, uma das duas, a que você melhor ali se encaixar. A minha que eu uso é a revista e atualizada, né? Eu gosto dessa versão da Bíblia. E também você deve ter uma Bíblia na linguagem de hoje, né? Como, por exemplo, a NVI ou a nova tradução, né, na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Por quê? Para que você possa comparar. Né? A gente sabe que a Bíblia ela foi escrita nas línguas originais em grego, hebraico e aramaico, e é evidente, né, que são línguas muito diferentes. Ela foi escrita ali de uma maneira que nós não conseguimos, às vezes, nem sequer entender as letras que elas foram escritas, e o que nós temos hoje é uma tradução para o português para que nós possamos conhecer a palavra de Deus. E existem diversas traduções, né, e muitas vezes as palavras ali elas são difíceis de entender, difícil de compreender o texto, então quando nós temos duas Bíblias, fica mais fácil de você fazer essa comparação e ter ali o entendimento correto a respeito daquilo que a palavra de Deus está querendo dizer naquele momento, né? Isso vai evitar de formar ali doutrinas erradas, isso vai evitar ali de você, né, ter uma interpretação incorreta a respeito da palavra, mas o sentido sempre vai ser o mesmo e uma parte complementa a outra, né? Então é sempre importante você ter duas versões da Bíblia, pelo menos, para que você possa acompanhar. E a Bíblia, né? As primeiras Bíblias que nós compramos, elas são livros baratos, ali cerca de 15, 20, 30 reais cada Bíblia, né? Então a gente consegue ali por um preço bastante acessível ali ter duas Bíblias para podermos comparar. Em algumas igrejas até mesmo se distribui a Bíblia, né? Se distribui ali as Bíblias de acordo, né, com os ministérios, então não vai ter maiores dificuldades. Existem até Bíblias aí mais baratas do que essas, né? Mas o ideal agora, né, principalmente no início da caminhada, é você ter duas versões diferentes da Bíblia e começar a comparar os versículos. Por exemplo, todas as vezes que nós citamos ali um versículo, você vai lá e compara com outra Bíblia, é uma maneira de você estar aprendendo. Aí depois você cresceu um pouco espiritualmente também, né? Tem um pouquinho, um dinheirinho a mais para gastar, né? Para você investir um pouco no material. O nosso próximo material de estudo seria uma Bíblia de estudo, né? Uma Bíblia ali onde tenham mais referências cruzadas, onde você tem ali diversas explicações, diversos estudos ali para você estar se aprofundando na palavra. E Bíblias de estudo de qualidade tem aos montes, né? Eu, particularmente, eu gosto da Bíblia de estudo pentecostal, que tem muitas explicações a respeito dos versículos, com excelentes bases bíblicas. Tem também diversos estudos doutrinários que você pode estar ali absorvendo, né? Você pode estar se aprofundando com relação a isso, além de alguns outros materiais de apoio dentro da própria Bíblia que vão te ajudar ali a você estar se aprofundando no conhecimento bíblico e também crescendo ali na palavra de Deus. Então, Bíblia de estudo é muito importante. Eu tenho, como eu disse, eu gosto da Pentecostal, mas eu uso também a Bíblia Thompson, que é uma Bíblia de referência, uma Bíblia temática. Ou seja, o que é uma Bíblia temática? Ela não vem com as explicações relacionadas aos versículos, mas, porém, ela vem ali com diversos temas. Por exemplo, você vai falar sobre amor, ela te bota uma série de versículos sobre amor para que você possa ler e depois chegar à sua própria conclusão. Então, essa é uma Bíblia também bastante interessante. A Bíblia Thompson, no caso, ela vem com estudos temáticos, ela vem com um pequeno contexto ali para você entender um pouquinho da arqueologia bíblica. Então existem diversos materiais ali que podem ser juntos, eles podem estar somando
para que as coisas você possa crescer espiritualmente. Lembrando, né, isso aqui não é jabá, eu só estou indicando as que eu gosto, né, mas existem outras Bíblias de referência, né, aí se você tiver alguém que esteja te discipulando, alguém que esteja, se você estiver ligado a alguma igreja, você pode estar buscando com seu pastor, com seu líder, que tipo de Bíblia ele te indica, e essa Bíblia de estudo aí vai ser o seu norte para que você possa estar se aprofundando na palavra de Deus, tá bom? Outro ponto aí que também é importante, né, para que nós possamos ter ali o nosso um crescimento espiritual consistente dentro da palavra de Deus, é um manual bíblico, né? Manual bíblico, existem também vários manuais, ele serve como da seguinte forma, né? Para que você possa entender os contextos. O contexto histórico do qual o livro que você está lendo da Bíblia está acontecendo, né? Os versículos estão inseridos, o que está acontecendo dentro da história, o contexto também cultural da época, né? Porque muitas coisas que aconteciam eram coisas culturais daquela época, e quando a gente não entende a cultura, aquilo parece esquisito para nós, parece um absurdo, né? Porque a Bíblia tem muitos anos ali de diferença das coisas que aconteceram para o nosso tempo moderno de hoje. Então, para a gente ter um entendimento pleno daquilo que está acontecendo ou dos ensinamentos, o que eles queriam dizer, a gente precisa conhecer contexto cultural, contexto histórico, né, para que as coisas aconteçam ali, para que nós tenhamos ali o máximo de informações possíveis, para que também, né, a gente tenha um ensinamento correto a respeito da palavra de Deus. Então, manual bíblico é importante. Eu, particularmente, quando uso o manual bíblico de Harley, né, que é bem interessante. E o último material que eu gostaria de indicar, tem muitos outros, tá? Mas esses aí são os materiais mais básicos, é um dicionário bíblico. O dicionário bíblico ele vai te ajudar no seguinte, né? Como eu disse, a Bíblia é escrita lá em grego, hebraico e aramaico. E o dicionário bíblico ele vai pegar as principais palavras-chave ali dos versículos, né? E vai mostrar o que ele significa realmente no grego, o que ele significa no hebraico, no aramaico, para que você tenha ali o conhecimento um pouquinho mais aprofundado sobre o que está querendo dizer aquele contexto, né? Então, é importante também que você conheça algumas coisas, né? Para se aprofundar no assunto. Não que a Bíblia em português ela já não traga muito conhecimento, que sim, traz, já é o suficiente, mas se você quiser se aprofundar, né, dentro das doutrinas, dentro do ensinamento dos versículos, então é importante ter um dicionário bíblico aí para que você possa, né, tá adquirindo. Eu uso o dicionário bíblico Vini, né, que eu uso, é um dicionário bem simples, ele não é tão aprofundado, não é uma enciclopédia, ele tem ali uma certa profundidade dentro das coisas e traz muito ensinamento aí para que a gente possa estar agregando na palavra. E agora eu gostaria de falar também a respeito de um método simples para que a gente possa estar aprendendo a palavra de Deus, para que nós possamos estar aplicando esses conceitos às nossas vidas. Então, dentro desse método, ele é um método que a gente chama de OICA, né? OICA, que são ali as primeiras letras de quatro processos que nós vamos fazer ao estarmos analisando a palavra, né? Então, o primeiro processo, o O, ele significa observação. Ou seja, né, é você extrair informações do texto. A gente pega o que o texto ele está querendo dizer, né? Quais são as ordens que aquele texto está trazendo ali para a nossa vida, ou trouxe para aquele povo específico? Quais foram as ordens? Quais foram as promessas que estão descritas naquele texto também? Então, à medida que nós vamos estudando, a gente vai aprendendo, né? Vamos começar a extrair aquilo que eu devo fazer no dia a dia, aquilo que agrada a Deus, aquilo que desagrada a Deus, e também, né, quais são as promessas que eu vou viver como fruto da obediência. Então, tudo isso vai através do processo da observação. Aí entra a importância ali daquilo que eu sempre falo, né? Pega um caderninho, anota aquilo que você está lendo, aquilo que você está estudando. Quando você vai ouvir uma mensagem aí na igreja, né? Também anote a mensagem para que você possa estudar posteriormente, para que você possa ali extrair conhecimento. Mesma coisa na escola dominical, mesma coisa de repente num curso um pouquinho mais aprofundado de teologia, uma preparação de líderes, etc. Então tudo isso é importante que você faça anotações, né? E no estudo devocional, né,
talvez na leitura ali você leia de uma forma contínua. Mas quando nós temos esse tempo aí para nos aprofundarmos um pouco mais no estudo, a gente vai lá e faz as anotações necessárias, as observações necessárias. O segundo passo ali, né, depois que você fez as observações, é a questão da interpretação. Como é que eu interpreto? O que isso significa? Né? Então a gente vai lá buscar do Senhor, vamos lá orar, né, para que o Espírito Santo nos traga ali a revelação, conforme a gente ensinou ao longo da nossa aula. E nesse momento você vai lá e tenta interpretar, né? Você vai tirar, extrair a informação do que aquilo significa. Né? O que Jesus ele quer quando ele está ensinando ao seu povo, né, ensinando os discípulos, o que Paulo queria dizer ali quando ele estava escrevendo as suas cartas, Pedro, etc., né, os salmos, quais são os princípios que eu posso ter aí que sejam práticos para a minha vida, e assim para toda a Bíblia. Né? Então, a gente vai extrai as informações e depois tenta interpretar aquilo que elas significam, aquilo que elas querem dizer. O nosso próximo passo é a questão da correlação, né? Porque o que significa a correlação? A Bíblia, ela explica a si mesma, né? Então, ou seja, às vezes tem um ponto difícil ali, a gente vai lá e vai ver qual que são as referências cruzadas, né? Muitas Bíblias, elas falam lá, esse texto aqui, né, elas mostram ali um apontamento que vai te mostrar que existe um outro texto que está falando sobre esse assunto. Às vezes é um texto do Antigo Testamento que está se explicando no Novo o significado dele. Às vezes Jesus deu um ensinamento que Paulo está confirmando e depois vai ser confirmado por outro apóstolo. Isso também acontece. Às vezes é uma promessa que tem no Antigo Testamento que se cumpre no Novo Testamento ou se cumpre em uma outra parte da palavra de Deus. Então isso também ele entra na referência cruzada. E as Bíblias mais simples, elas já têm as referências cruzadas sim, menos, claro, que uma Bíblia de estudo, mas já dá para entender bastante coisa, dá para entender bastante processos com relação ali, né, ao que a Bíblia quer dizer e o que ela, né, e onde estão os textos referentes àquelas passagens, aqueles ensinamentos, para que você possa, né, ter um ensinamento correto mediante a palavra de Deus. E por fim, né, o mais importante de tudo é a questão da aplicação. Uma vez que eu observei, extraí informações, que eu tive a interpretação correta, que eu vi as referências cruzadas, onde está aquele assunto por toda a Bíblia, agora eu vou trazer a aplicação prática para a minha vida. Como é que eu pego esse conhecimento que eu adquiri e trago na prática para mim, né? O que eu devo fazer? Será que eu devo ser mais honesto? Será que eu devo controlar melhor a minha língua? Será que eu tenho que controlar melhor os meus pensamentos? Será que eu tenho que ajudar mais as pessoas? Então, o que na prática esse texto, esse estudo que eu estou fazendo, ele vai me transformar. Então, aí a gente vai realmente ter esse momento de crescimento e esse momento aí de estarmos na presença de Deus de uma forma consistente e a palavra de Deus vai fazer uma diferença enorme na nossa vida, trazendo alinhamento, trazendo correção e trazendo uma vida cristã correta e digna na presença do Senhor, tá bom? Bom, então essa aí foi a nossa aula de hoje, né? Como estudar a Bíblia. A gente viu ali alguns conceitos, né, com relação às situações necessárias que nós precisamos alinhar. Vimos também alguns materiais, vimos algumas situações ali onde o Espírito Santo ele nos atua, onde ele nos capacita a estarmos entendendo a palavra de forma correta. E temos aí um método simples, né, para a gente estar podendo aplicar a palavra de Deus e podendo ali fazer o nosso melhor para extrairmos o máximo de conhecimento possível, né? Que seja bíblico, que esteja correto, que seja direcionado pelo Espírito Santo para as nossas vidas, para que a gente tenha uma aplicação prática consistente e tenha uma vida cristã reta e digna na presença do Senhor. Amém? Então é isso, que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas possam aí aprender um pouco mais a respeito do Evangelho da Salvação, que você também possa assinar o nosso canal, né? Clica aí no sininho para que você receba notificações todas as vezes que tiver ali um vídeo novo no nosso canal. E visite o nosso site, né? Nosso site é o www.auxiliobiblico.com e também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, tudo isso /Auxílio Bíblico. Os links estarão na descrição, tá bom? Então é isso, que Deus abençoe a sua vida,
Fica na paz e tenha aí um excelente restante de dia para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe.